O Falando Nisso Band está no ar. Dedo no nariz faz mal à saúde. O problema em colocar o dedo no nariz não está no nariz, e sim no dedo, mais precisamente na unha. Volta dos turistas estrangeiros no Brasil. A Polícia Federal divulgou o primeiro balanço sobre a chegada de turistas estrangeiros. Os dados revelam que em janeiro, o movimento de gringos no país foi maior que no mesmo período de 2019 e 2020, ou seja, superou o patamar pré-pandemia. Ovos caseiros garantem uma renda extra. Pela primeira vez, a loja montou uma aula show, bem aqui no setor de chocolates, para ensinar a fabricar os ovos. E sempre tem aluno interessado. Caranguejo na pista faz avião arremeter. Acredite se quiser, a nave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Acredite se quiser. E no estúdio vamos tirar dúvidas junto com Álvaro Caninel da Dicom Contabilidade sobre a declaração do imposto de renda. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março. O Falando Nisso Band começou. E aí, uma ótima tarde para você que está vendo Falando Nisso. Um grande beijo no seu coração. A gente adora a sua companhia todos os dias aqui na Band Vale, né, Boa amigo? tarde, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Que delícia poder conversar com você. Um assunto que a gente precisa entender tintim por tintim. Senão o dente do leão vai, e massacra. Ou às vezes, se a gente não entende, a gente procura saber com quem é expert no assunto. Eu sou desses. Eu já falo assim, resolve pra mim. Eu também. Eu Acho pouco mais esforço. fácil. Sabe por quê? Eu não tenho muita intimidade, assim. Amiga, eu não sei com nem o assunto. atabuado, eu já não sei direito. É porque nós somos de humanas. Então a gente gosta de conversar, de falar. De falar e às vezes a gente fala até A demais. gente né? conta aqui, eu faço conta, 7 mais 8, eu lá, gente. Não adianta. Educação teve, né? Mas é isso aí. Vamos nos esforçar porque a gente gosta e porque a gente tem dom, né? Para que a gente tem dom. Quando a gente não tem, então a gente pede para alguém nos auxiliar. Você entendeu alguma coisa? Não? Daqui a pouco você vai entender. Vamos com a nossa mensagem do dia para começar o nosso Falando Nisso? A gente vai falar sobre o perdão, né? O perdão é a melhor solução para aquilo que machuca o nosso coração. Pois é, com ele você vai liberar a pessoa que te fez mal. E você vai resgatar também o domínio dos seus sentimentos. Quando você perdoa, você libera quem te fez mal. E você é dona de si, dono de si. Então pense sobre isso. É difícil, não é fácil. É disso que eu tava pensando. Não é fácil. Mas o desafio é para todos. E se a gente tem um desafio é porque a gente consegue, pode ter certeza, viu? Fala de sorteio, que a gente gosta bastante aqui. Para você concorrer esse kit maravilhoso da Polipet e Ortovip, você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários. Lembrando que, gente, você pode participar quantas vezes quiser, mas tem que seguir a gente Falando Nisso Band, que é o nosso @Instagram, e também a Polipet. E vai lá também no Ortovip Oficial para você participar, tá bom? Dia 31, finalzinho do mês, a gente vai conhecer a pessoa sortuda. É isso. Também no nosso Instagram tem um outro sorteio rolando e você pode participar com esse kit incrível da Sicredi, que é um avental e um kit de facas muito bonitas, né? E aí, para concorrer, você também tem que curtir essa foto, que é a foto oficial, no @Falando Nisso Band. Tem que seguir a Sicredi e marcar 2 amigos por comentário no mesmo dia, tá? No dia 31 desse mês, a gente vai conhecer quem ganhou. Perfeito. A gente tá numa enquete para vocês entenderem porque a gente estava dialogando tanto no começo, né, A gente não falou do assunto. É verdade. A gente fala agora. A gente deixou, assim, o pessoal de casa No sem saber. Se bem que quem viu a chamada do programa sabe que a gente vai falar sobre declaração de imposto, né? E a primeira perguntinha é essa, amiga. Olha que interessante. Você já começou a declarar seus impostos? Olha, 67% dizendo que não. Dizendo que não. 33% dizendo que sim. Mas você acha? Eu achei que tá ainda... Ainda tá. Eu não comecei. Você já começou? Não, também não comecei, Eu não. amigo. Esse leão tá rugindo pra mim. Tem alguma dúvida? A maioria, né? 67% dizendo que sim. E o Falando Nisso de hoje vai tirar, né, as suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Então você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Perfeito. Quem tá com a gente aqui para conversar, ele que sabe tudo e mais um pouco, é o diretor do grupo Dicom Contabilidade,
Álvaro Caninel. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que eu nem sei se você está conseguindo ter tempo de respirar. É verdade. Né? Que deve ser o momento da loucura para vocês. Por enquanto, né? ainda estamos conseguindo respirar sim. Boa tarde, Lucas. É que o Álvaro também tem uma equipe muito grande, né? Para atender os clientes, para atender todo esse pessoal. É sempre verdade. bom ter você aqui. Obrigado, Álvaro, antes agradeço. até da gente entrar em algumas perguntinhas que a gente já tem aqui, eu acho que é legal você falar para a gente como é que está a situação hoje em relação à declaração. Muita gente já está fazendo. Você deve ter alguns números aí, só para a gente entender. O sistema da Receita Federal, hoje, ele disponibiliza em tempo real a quantidade de declarações que estão sendo apresentadas. Então, até hoje, às 10 horas da manhã, quase 5 milhões e 800 mil contribuintes já tinham apresentado as suas declarações. Isso representa alguma coisa em torno de 14%, 15% do montante das declarações que a Receita Federal está prevendo para ser entregue esse ano. E um detalhe, desses 5 milhões e 400, quase 85% são contribuintes que vão ter restituição, vão receber restituição. Então, o período de imposto de renda, ele é mais ou menos dividido assim, né? No início, aquela correria dos contribuintes que têm direito à restituição, porque você sabe que quanto antes você fazer, mais cedo você vai receber a restituição. Então, do montante que foi entregue até hoje, aproximadamente 85% são os contribuintes que têm direito à restituição. 7,5% são contribuintes isentos, ou seja, não vão nem pagar e nem receber a restituição. E os outros 7,5% são aqueles contribuintes que, na declaração de ajuste, têm algum imposto a pagar, que vai poder pagar em 8 parcelas a partir do mês de maio. Então, esses são os números oficiais para hoje. Do total, 15%. Né? Aproximadamente 15% entregou a declaração. Desse pessoal, desses 15%. É um número bom isso ou não? Eu acho até que sim, mas é mais ou menos o que estava sendo previsto, sabe? Depois, entre 30 de março até 30 de abril, é aquele pessoal mais tranquilo. E depois começa a correria, que aí sim, né, dá aquele número bastante alto, que são aqueles que acabam, por qualquer motivo, deixando para fazer a sua declaração e entregar a sua declaração, mas no final do período. Lembrando que o período, o prazo final é 31 de maio, né? Então ainda temos bastante respiro bom. Tempo pela frente. Vamos começar então, respondendo as perguntas? Eba. É o seguinte, a gente fez um programa anterior e chegaram muitas perguntas, a gente não conseguiu responder tudo. Por isso que o Álvaro está aqui novamente. Perfeito. Nós selecionamos, guardamos essas perguntas e a gente vai começar por elas, tá bom? Mas você pode mandar sua pergunta que a gente vai responder ao vivo aqui também, com o nosso WhatsApp. Então vamos lá, Rafinha, espelha pra gente, por favor. Boa tarde, Lucas e Águida. Lucas Sanseverino e Águida Queiroz, colocaram o nosso nome e sobrenome. Manda um abraço pra minha filha Débora, um abraço. Sou aposentado, tenho mais de 65 anos. Possuo 2 fontes de rendimentos. Como considerar o desconto para maiores de 65 anos, Álvaro? Perfeito. Possivelmente, esse nosso amigo, ele tem 2 fontes de renda de aposentadoria. O que fala a lei? Que se você tem mais de 65 anos e você recebe até 24.751, até esse limite, o valor do seu rendimento é isento. O que exceder a esse valor, 24.751, são rendimentos tributáveis, né? Lembrando também que se a soma desses 2 rendimentos ultrapassar aos 28.500, esse contribuinte ele está obrigado a fazer a declaração, considerando 24.751 como isento e o excesso, o que exceder desse valor, como rendimentos tributáveis. Perfeito. Olha, eu vou aproveitar, a gente vai revezar. Agora eu vou fazer uma pergunta que acabou de chegar aqui pra gente. Amigo. Pode ser, amiga? Eu ponho para você de novo. Quem mandou pra gente é o Luiz Faro. Ele até está comentando aqui com a gente um pouquinho sobre a condição dele. Ele diz que ele é portador de doença crônica. E ele fala assim, posso reembolsar os últimos 5 anos? Minha isenção no INSS foi concedida esse ano. Perfeito. Então, Luiz, existem 18 moléstias graves que têm benefício da isenção de imposto de renda.
Então, se o contribuinte ele é portador de uma moléstia grave dessas 18 doenças, ele tem direito dos rendimentos de aposentadoria ou pensão, ele tem o direito de isenção do imposto de renda sobre esses valores. Se o contribuinte tiver outra fonte de renda, por exemplo, ganho de capital, recebe aluguel, esses não contemplam a isenção. Então, no caso do Luiz, ele teve reconhecido a isenção nesse ano. Ele pode, a partir do momento em que ele foi reconhecido através de um laudo médico fornecido por um órgão oficial, ele passa os rendimentos de aposentadoria ou de pensão, passa a ser rendimentos isentos. Um detalhe importante, se o reconhecimento da moléstia grave tiver efeito retroativo, ou seja, ele detectou que ele é portador de moléstia grave, mas essa moléstia foi contraída há 2, 3, 4 ou até 5 anos atrás, ele tem o direito de fazer a retificadora das suas declarações, considerar todos esses rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão como isento, e aí ele pode restituir todo o imposto de renda que foi descontado dele durante esse período anterior, que foi detectado no laudo médico oficial que ele é portador de moléstia grave. Nossa. Então, Excelente é um notícia. benefício para quem, infelizmente, é portador de uma moléstia grave, mas ele tem o benefício fiscal por isso. Legal, Álvaro, tá vendo como ele entende? Tão bom a gente trazer pessoas que entendem tudo sobre o assunto, e declaração do imposto de renda, a de contabilidade, tem excelência no assunto. A gente vai continuar então respondendo as perguntinhas da Gisele de São José dos Campos. Álvaro, Pois não, Gisele. uma pessoa que nunca declarou e tem renda baixa, sem previsão de restituição, deve declarar também? Não. Lembrando, o que obriga o contribuinte a declarar? Renda tributável acima de 28.500, rendimentos isentos acima de 40 mil reais e patrimônio acima de 300 mil reais. Então, se o contribuinte não se encaixar nessas condições, ela tem renda baixa, ela não teve retenção de imposto de renda, ela não tem patrimônio acima de 300 mil e nem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, ela está desobrigada de fazer imposto de renda. Não existe mais aquela declaração de isento que até alguns anos atrás a Receita Federal exigia dos contribuintes que estavam desobrigados só para atualizar o CPF. Essa obrigação já não existe mais. Então, no caso específico dela, pelo que ela está relatando, ela não tem nenhuma obrigação de fazer a declaração. Vou deixar no ar a perguntinha aqui do Edivaldo, que mandou para a gente agorinha também, sobre a regra para declarar um lucro imobiliário. Você já explica para a gente, pode ser, Álvaro? Porque eu sei que a gente precisa também tirar essa dúvida. Mas olha, vem aqui para a câmera 1, que eu quero... Ó, alguém já fez isso aqui, ó, na sua frente, assim, ó? Pôs o dedo, não tô pondo, né? Não, gente? Não. Eu falei, gente, será que ele pôs mesmo? Mas parece... Nossa, imagina pôr esse dedo inteiro no nariz. A Ayla coloca direto o dedão no nariz. Criança coloca, adulto também, que quando eu paro no semáforo, olho pro lado, eu vejo os carinhas ali mexendo no nariz, gente. Então, que atira a primeira pedra. Quem nunca deu aquela cutucada no nariz, é verdade? Olha, brincadeira à parte, é bom ficar atento. É isso, colocar o dedo no nariz, lógico que é pouco higiênico, mas também pode transportar, né, é uma entrada de germes para o nosso organismo. Na infância é inevitável, mas até na vida adulta, o dedo no nariz é um hábito comum, embora muita gente tente esconder. Com certeza não. E às vezes, né? Você foi a única que falou a verdade. Eu falo a verdade. Quem nunca? Quem nunca, né? Para os pais, a vigilância é constante. A gente repreende, mas parece uma coisa de criança. O dedinho da Fernanda chega perto, mas ela sabe que no nariz ele não pode entrar. Porque é xuxo. O problema em colocar o dedo no nariz não está no nariz, e sim no dedo, mais precisamente na unha. E a nossa unha é muito suja, e quando a gente coloca o nosso dedo dentro do nariz, nós estamos levando diversos germes com muita sujeira para dentro da mucosa nasal. Quando a gente cutuca o nariz, nessa região aqui anterior,
pode acontecer uma lesão, um trauma dessa mucosa, criando uma porta de entrada para possíveis germes. A dica dos médicos é fazer algo que parece até indelicado, mas é o recomendável. Assim, ó. É isso mesmo. Funciona melhor se a gente puxar a secreção e engolir ou cuspir do que você assoar. O Gabriel já sabe que nariz e dedo não combinam. Por quê? Porque é assim. Você coloca o dedo no nariz? Sim. Isso mesmo, criança não mente, ó. São sinceras. Então tem que fazer, se uma hora no programa a gente fizer assim, ó, você já sabe o que é então, é recomendação médica, não é falta de educação, não. Mas no próximo bloco a gente vai conferir que turistas estrangeiros, ainda bem, estão voltando com tudo ao Brasil. E a gente também volta com o nosso assunto do dia, daqui a pouquinho, falando sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Tem dúvida? É só mandar aqui pra gente, tá bom? A gente vai pro intervalo. Até já! E aí, você já está fazendo a declaração de imposto de renda? Ou já falou com o pessoal da Dicom Contabilidade para te ajudar? Para organizar tudo, entregar tudo certinho, rápido, né? Porque é importante fazer a declaração e também para quem nunca, de repente, conseguiu entender como fazer, buscar uma ajuda profissional, não é verdade? Para receber essas restituições o mais rápido possível. É né? isso, foi o que o Álvaro disse, né? Quanto mais rápido você fizer e entregar, mais cedo você recebe a sua restituição de imposto de renda. Só lembrando que esse ano, o prazo final, que costumava ser no final de abril, foi estendido até o dia 31 de maio, tá bom? Bora tirar então mais dúvidas que estão chegando pra gente? Vamos colocar na tela. A dúvida é do Edivaldo Bonfim. Boa tarde, gostaria de perguntar ao convidado sobre a regra para declarar um lucro imobiliário, que foi a pergunta que a gente deixou para o Álvaro, né? Isso. Tenho que pagar imposto? Vamos lá, Edivaldo. O que fala a legislação? Qualquer bem móvel ou imóvel que você vender por um valor superior a R$35 mil está sujeito à apuração do ganho de capital. Então, não é só bens imóveis. Popularmente, a gente fala, eu tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro imobiliário. Mas não é só na venda de um imóvel que há a incidência da apuração do lucro e, por consequência, pagar o imposto de renda. Ok? Existe um programa disponibilizado pela Receita Federal que se chama Demonstrativo de Ganhos de Capital. E ali você vai introduzir todas as informações da operação que aconteceu para saber se você tem, se você obteve lucro, e se você teve lucro, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre esse valor. Então, essa declaração de ganhos de capital é um programa que não está embutido na declaração do imposto de renda. É um programa à parte. Você faz a declaração do ganho de capital, apura o valor e essas informações você vai trazer de forma eletrônica para dentro da sua declaração de imposto de renda. Ok? Lembrando, o que é o lucro imobiliário ou o lucro que você obtém? Você tem que considerar da venda que você fez, pode ser até de um veículo, né? Agora está havendo uma incidência muito grande de lucro sobre o veículo. Por quê? Porque o veículo usado, ele teve uma valorização muito grande. Então, quem, por exemplo, comprou um veículo por R$50 mil e na troca de um novo veículo, vender esse por 55 ou por 60 ou por qualquer outro valor superior ao preço de custo, isso caracteriza ganho de capital. E sobre esse ganho de capital, há incidência de 15% de imposto de renda. Não perdoa nada. Não perdoa nada e não fica restrito só à venda de imóveis. Isso é importante. Então, vendeu qualquer bem acima de R$35 mil está sujeito a apurar ganho de capital. Se teve lucro, tributação 15%. Gente, imagina 15%. Essas bolsas que custa caro, que custa esse valor, tem muita bolsa. Agora, se é uma bolsa assim, a pessoa que vender tem que fazer isso também, Álvaro? Porque tem bolsa que custa R$50 mil. São algumas exceções, né? Mas a lei fala em qualquer bem, seja móvel ou imóvel. Gente de Deus. Né? Então, está sujeito a isso sim.
Gente, não perdoa nada mesmo. Só para comentar com vocês, a gente sempre comenta que o Álvaro Caninel é da Dicom Contabilidade. Então, este é o momento que você pode ter toda a assessoria deles para fazer a declaração de renda da sua empresa, sua também pessoal, né? É tão legal isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o Instagram Dicom Contabilidade. Vocês estão vendo aqui que tem toda a descrição, há mais de 40 anos ajudando empreendedores, empresários. E também aqui tem um Saiba Mais. Nesse link tem todos os contatos. E várias dúvidas que você pode também aprender aqui, ó. Eles estão colocando para você como um conteúdo, tá bom? Volta aqui para mim então, Rafinha, só para a gente comentar com vocês outra perguntinha que chegou. Mas fica a dica da Dicom. Olha que legal. Essa é interessante. O Álvaro disse que essa é boa de fazer. Lucas, Oi, claro. me permita, Claro, só para claro. complementar a informação do ganho de capital, a apuração do ganho do capital, ela não é feita quando você faz a declaração anual. Você tem que apurar o ganho de capital e pagar o imposto de renda eventualmente devido dessa operação, e o vencimento desse imposto é no último dia do mês seguinte que você vendeu o bem. Então, não deixe para apurar ganho de capital na hora da declaração do imposto de renda, porque muitas vezes essa operação aconteceu lá atrás e você tem que fazer a apuração lá atrás. Ok? Então, o vencimento do dia 31 de maio é para você transmitir a declaração de imposto de renda, que se houve uma operação sujeita ao ganho de capital em período anterior de 2022, ela tem que estar inserida, essas informações eletrônicas, vai estar inserida na sua declaração anual. Ai, meu Deus, tem que ter muita cabeça nisso. Olha só, gente, em relação às deduções na declaração, eu fiz cirurgia de cataratas e as lentes foram cobradas como venda de material. Então, ela quer saber se essa despesa pode ser deduzida como despesa médica. Na verdade, é o Mauro. Perdão, Mauro. Ele quer saber. Ô Mauro, qualquer despesa médica, seja medicamento, seja produtos, uma prótese dentária, uma lente intraocular, qualquer produto ou medicamento, se ele tiver incluído na conta, na nota fiscal da clínica ou do hospital, são despesas dedutíveis e não há limite de dedução. Você pode deduzir o valor total. No caso específico dele, se ele recebeu uma nota fiscal da clínica, onde consta lá todo o procedimento de introdução da lente e da própria lente, esse valor é 100% dedutível da base de cálculo. Então, é despesa dedutível, sim. Perfeito. Tem mais perguntas chegando. Agora a gente vai tirar a dúvida de... Ele não se identificou aqui, mas está falando que pegou um valor da poupança e usou para comprar um terreno para o filho. O terreno ficou no nome do filho e agora vou fazer o meu imposto. Preciso dar informações sobre o valor retirado da poupança. Então, vamos entender direito. Na realidade, aí aconteceram duas operações, né? O saque do dinheiro desse contribuinte da poupança e, pelo que ele está relatando, ele doou esse dinheiro para o filho e o filho comprou o terreno. Né? Então, são duas operações. Uma operação da retirada do dinheiro da poupança e o outro é a doação que ele fez para o filho do valor correspondente ao terreno que ele comprou. O saque da poupança, ele vai declarar normalmente o saldo em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2022. Ele não precisa identificar que ele tirou aquele dinheiro. Mas a doação que ele fez para o filho, isso sim, ele é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Lembrando, se esse valor foi em 2022 superior a R$ 79 mil, doação feita acima de R$ 79 mil em 2022 está sujeito ao ITCMD, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Doações. Nossa. É um imposto, não é imposto de renda, mas é um imposto estadual que a Secretaria da Fazenda, não a Receita Federal, ela acompanha todas as declarações. Então, quem fez doação, seja em valores ou seja em bens, acima de R$ 79 mil em 2022, está sujeito a pagar o ITCMD.
ok? E no caso específico desse nosso telespectador, o filho tem que declarar que comprou o terreno, está no nome dele, e o filho vai declarar de que recebeu de doação do pai, identificando o nome do doador e o CPF dele, que recebeu em doação o valor correspondente, para ele poder justificar qual foi a origem do dinheiro que ele utilizou para ele poder comprar. Mas ele não vai o filho não vai pagar imposto nenhum. Não há incidência de imposto de renda federal nenhum para quem recebe. O imposto que é devido o doador é que deve quando o valor for superior a R$79 mil. Doa para o filho e doa para o governo. E ainda paga o imposto acima de 79 mil, né? Acima de 79, exatamente. E aí é calculado de acordo com o valor doado? Esse imposto? É uma tabela progressiva que começa em 4% e vai até 8%. Ui! Doeu no coração. Haja coração para doar. Né? Olha, tá gostando do nosso Falando Nisso? Mande sua pergunta também, tá? Sobre declaração do imposto de renda. Daqui a pouco a gente volta com o Álvaro Canineu. Os turistas estrangeiros voltaram com tudo ao Brasil. Que bom, né, amigo? Ai, que bom mesmo, né? Tão legal, gente. Que movimenta a economia, com certeza. Sim. Então, janeiro de 2023 foi o melhor mês de janeiros aí para o setor há 5 anos. Bem-vindo em Bahia, meu amor, Salvador, Bahia, Brasil. Vale o portunhol ou qualquer outro jeito para acolher bem os turistas que chegam de outros países. Em Salvador são muitos, mesmo com o fim do verão. Roberto veio da Argentina com um grupo de 8 pessoas. Ele disse que está impressionado com as belezas naturais e históricas da capital baiana. Me gostou, lindo. Bom para o César, que é guia turístico contratado de acordo com a demanda. Tenho trabalhado diariamente. A Polícia Federal divulgou o primeiro balanço sobre a chegada de turistas estrangeiros. Os dados revelam que em janeiro, o movimento de gringos no país foi maior que no mesmo período de 2019 e 2020, ou seja, superou o patamar pré-pandemia. Foram cerca de 870 mil visitantes. Só em janeiro, eles gastaram cerca de 3 bilhões de reais por aqui, um pouco mais que antes da pandemia. Ainda não saíram os dados sobre fevereiro e março, mas agências de turismo da capital baiana continuam registrando alta nas vendas. O certo é que o mês de março foi tão importante quanto janeiro e fevereiro para nós aqui. E o setor ainda pode crescer muito mais. A dotação orçamentária para o turismo, para captar turistas estrangeiros é de 16 milhões de dólares por ano. O Peru tem 70 milhões de dólares para fazer a captação de turistas e o México 470, ou seja, a gente não investe em captar turistas estrangeiros. Que bom, né? Uma boa notícia mesmo, a gente fica muito feliz por isso. Douglas Cruz, que estava apresentando o Jornal do Meio-Dia na Rádio Band Vale FM, entra agora aqui para dar um dos destaques durante o jornal também, que ele comentou com os ouvintes. Meu querido, boa tarde. O que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Lucas, Águeda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques do Jornal do Meio-Dia é uma notícia excelente. Muitas vagas de emprego hoje aqui em São José dos Campos, né? São quase 500 vagas de emprego sendo oferecidas no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador. Mais precisamente, são 467 vagas. São diversos setores aí que estão com oportunidades de emprego abertos, mas eu vou citar aqui algumas vagas que estão em destaque hoje. Para operador de telemarketing tem mais de 100 vagas abertas, sendo que 50 delas são destinadas a pessoas PCD, pessoas com deficiência. A vaga de auxiliar de enfermagem, de armazém, melhor dizendo, tem mais de 100 vagas abertas. Um grande mercado está abrindo uma nova unidade na cidade. Tem também 45 vagas para ajudante de obras e 45 vagas também para pintor. Então, se você está interessado, a gente tem aqui também nessa parceria e integração da Bandivale, o portal bandivale.com, que também compila diariamente essas vagas de emprego. O PAT de São José dos Campos somente atende presencialmente, então se você está interessado, você tem que se deslocar até a Praça Afonso Pena, número 175 aqui no centro da cidade, das 8 da manhã até as 4 da tarde, e a gente sempre dá esse alerta, né, que as vagas do PAT nunca são preenchidas por telefone ou pela internet para você não cair em golpe. Então, entre aqui no portal bandivale.com, acesse os meios de informação da Bandivale para você conferir diariamente essas vagas. São quase 500 aqui em São José dos Campos. Douglas, nossa, voltou assim do nada, a gente quer saber sobre as estradas, meu amigo. Tudo tranquilo? Como que tá o movimento na Dutra, Carvalho Pinto, enfim, as estradas da nossa região?
Nesta quinta-feira, a Águeda está bem movimentada, as estradas aqui da região. Estão bem movimentadas, né? Principalmente lá no litoral norte, rodovia Rio Santos tem tráfego intenso entre as praias aí, principalmente nas praias de Ubatuba, muita movimentação e também na fila da Balsa, neste momento 1 hora no embarque para a Ilhabela. Tá legal. Muito obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente volta com Falando Nisso e a gente vai ver que a Páscoa está chegando e é um ótimo momento para garantir aquela renda extra. Pois é, gente, os ovos caseiros que são tão gostosos e tão na moda também, pode ser uma solução para você pagar as contas, não ter problema também sair do vermelho. A gente já explica para vocês, não sai daí. Já estamos de volta e hoje aqui com a gente no estúdio do Falando Nisso está o diretor do grupo DICOM Contabilidade, que é o Álvaro Caninel, tirando todas as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Quer mandar? Pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Fala um pouquinho de educação, que eu sei que os pais aí que pagam desde o ensino lá dos pequenininhos ou até mesmo uma faculdade fica com a dúvida, né? Educação fundamental, no caso da perguntinha aqui. Não pode colocar no imposto de renda? O que pode e o que não pode na educação? Despesas dedutíveis de educação do contribuinte e de seus dependentes podem ser considerados sim. Lembrando de que há um limite para a dedução. Infelizmente, esse limite ele está já congelado já há alguns anos. Então, independente do valor que você paga das despesas de instrução, o limite é aproximadamente R$ 3.250 por ano. Olha, por ano. Então, mesmo você pagando R$3.000 de mensalidade todo mês, né? O valor que você pode deduzir do imposto de renda está limitado a esse valor. Nossa. Lembrando, despesas dedutíveis de instrução de contribuinte e dos seus dependentes, despesas de escola, ensino fundamental, ensino médio, universitário, pós-graduação, MBA, todas essas despesas são dedutíveis. Ah, todas são. O que não é dedutível é cursos livres. Tipo ou de seja, inglês. Fez o curso de inglês, não pode ser dedutível. Entendi. Fez o curso de balé para os seus filhos, não pode ser dedutível. Então, você tem que estar ligado diretamente à instrução mesmo. Mas muito baixo esse valor, gente. Demais, está né? congelado, né, há muitos anos. Então tem que mudar isso aí, né? Precisaria de atualizar, sim. Com certeza. Está subindo a mensalidade todo ano? Sempre, sempre tem os reajustes anuais, né? A gente sabe, nunca fica detalhe, mesmo. né? Por exemplo, estudante de medicina. Medicina, hoje, a gente acompanha, porque a gente faz muitas declarações, tem mensalidade que passa de R$10.000 por mês, né? O cidadão, o aluno paga, o pai do aluno paga 10 mil por mês. Para efeito de imposto de renda, somente 3.250 que é dedutível. No ano isso, gente. Esse ano, é um absurdo. exatamente. Nossa. Vamos agora para mais uma perguntinha. Quem enviou para a gente foi a Gisele, tá? De São José dos Campos. Álvaro, ela fala o seguinte: quem trabalha no mercado informal, sem MEI, com rendimentos baixos, tem que fazer algum tipo de declaração? Aí ela coloca assim: informe de rendimentos é do pessoal que tem carteira assinada. E os demais trabalhadores? Então, quem trabalha na informalidade não tem o CNPJ do microempreendedor e tem rendimentos baixos, né? Menos que 28.500, esse contribuinte ele está desobrigado. O perfil dele não o obriga a fazer declaração de imposto de renda, ok? Então ele não precisa fazer. Ótimo, tem uma boa notícia. Desobrigado. Então. Não precisa, viu? Tem mais perguntinha aqui, mas agora a gente vai parar só um pouquinho para saber sobre o tempo, né, amiga? É isso, vamos saber como vai ficar a previsão do tempo para hoje à tarde, também para os próximos dias. A Amanda Souza é que sempre traz para a gente essas informações. Oi, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águeda, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a ausência das nuvens sobre o estado de São Paulo e na faixa leste não é diferente. Mas tem condição de chuva nesta quinta-feira de forma bem isolada. E a condição dessa chuva é bem pequena. Hoje, chuvas sem grandes acumulados desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. E é o sol que deve predominar na maior parte do dia. Máxima hoje na casa dos 30 graus em Queluz,
30 também em Aparecida, 28 graus em Santa Branca. Durante esta quinta-feira, chance de chuva bem isolada, máxima prevista de 29 graus em Tremembé, 26 em São Bento do Sapucaí e até 30 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, a chance de chuva é mínima. O sol é que deve predominar durante esta quinta-feira, máxima de 30 graus à tarde. Na sexta-feira, pouca coisa deve mudar. Durante o sábado, máxima de 28 graus com pancadas bem isoladas. No litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 24 km por hora. A gente estava comentando que tá tudo confuso. Terminou o verão, mas tá com cara de verão ainda. Esse outono tá demorando para chegar mesmo, né? Ó, a Páscoa, claro, né, é uma boa oportunidade para fazer uma renda extra. É verdade, né, gente? Se você quer aprender, então, a fazer ovos caseiros, ainda dá tempo de você ganhar dinheiro. Páscoa, a data mais esperada do ano para a Zilda, que é doceira. Porque todo mundo quer dar um ovo de Páscoa para uma criança, quer um bombom, quer um pão de mel. E a gente ganha aí, né? Nas lojas especializadas, uma gigantesca indústria de ovos caseiros já se movimenta. Hoje, se você vai fazer um ovo de Páscoa, comprando 1 quilo de chocolate da melhor qualidade, lógico, um chocolate está em oferta, R$ 28,50 sai 1 quilo. Se você vai vender, pode pôr até 300% de lucro. Pela primeira vez, a loja montou uma aula show, bem aqui no setor de chocolates, para ensinar a fabricar os ovos. E ó, sempre tem aluno interessado. Quem sabe mexer com chocolate consegue fazer qualquer coisa na área da culinária. O ano inteiro. O ano inteiro. A chance de transformar chocolate em profissão é o que move este grupo de mulheres de Heliópolis, em São Paulo. O projeto começou em 2021, organizado pela Associação de Moradores da maior favela do país. A venda dos ovos caseiros gera, em média, renda extra de R$ 2.500 para cada uma das participantes. E os números por aqui só aumentam. No primeiro ano, 10 mulheres passaram pelo curso. Agora, na terceira edição, 40 receberam a capacitação. E esse projeto vai muito além do empreendedorismo. Durante a Páscoa, uma empresa de chocolates doa o material. Os clientes compram, mas não levam. A produção é doada para crianças da comunidade e o dinheiro dividido entre as participantes. Eu sou mãe de 4 crianças, então eu preciso ter renda para levar para eles, né? Eu quero ter a liberdade de ter finanças para proporcionar as coisas para a minha família também. Ai, que delícia, gente, deu fome. Deus, dá vontade. Ele tava aqui, ó, salivando. Passando mal. Ó, vamos chamar a Alana Moraes, saber se ela também gosta de Páscoa, de chocolate. E ela também vai falar pra gente quais são os destaques da web de hoje. E aí, Lana, curte um chocolate? Ah, eu curto. Inclusive, Águeda, ganhei um ovo de Páscoa hoje aqui na rifa da Band, hein? Ah, é? Que sortuda! Ganhei. Nossa, eu nem comprei, ia comprar, não deu tempo. Amanhã tem mais, Lucas. Ai, que bom. Bom, hoje eu vou falar sobre a separação da Gisele Bündchen com o Tom Brady, que tá dando o que falar ainda. Ontem a gente comentou sobre a Sabrina Sato e o Duda, então tá repercutindo isso ainda nas redes sociais. A Gisele disse que o fim do casamento com o astro do futebol Tom Brady foi a morte de um sonho. Ela informou que a decisão veio depois que os dois perceberam que eles queriam coisas diferentes. Eles anunciaram a separação em outubro do ano passado, ficaram juntos 13 anos, tiveram 2 filhos. A Gisele disse na internet que é difícil porque você ainda imagina a sua vida que vai ter um jeito e você fez tudo o que podia. E ela acreditava também que os contos de fadas, quando era criança, que existiam. Acho lindo acreditar nisso. Em outro trecho da entrevista, a Gisele contou que o casamento não terminou da noite para o dia. Ela afirmou que tudo teve início com a decisão de Tom de voltar ao futebol americano após anunciar a aposentadoria. E divorciada, a Gisele tem planos e sonhos que ainda pretende realizar e um deles é voltar ao cinema. Ela que fez uma ponta no filme muito legal, inclusive, O Diabo Veste Prada, de 2006. Ela disse que iria amar viver uma super-heroína nas telonas. E diferentemente do que a maioria pensa, a Gisele e o Tom têm uma boa relação após o rompimento. Ela disse que eles não estão jogando um contra o outro, que eles são uma equipe e que acha isso lindo. E quando ela olha para trás, ela disse que não se arrepende. É sobre isso, né? Contos de fada existem ou não,
Mas se a Gisele está separada, quem somos nós? É verdade, né? Exatamente, todo mundo, né? Todo mundo. O homem trocou o futebol. Pode acontecer. Trocou a Gisele pelo futebol. Gente, não dá pra acreditar. Olha, eu tinha toda a razão, todo motivo pra fazer essa troca. Não, e outra, ele nem, Agora, nem precisaria, ele né? Eu não aceito. Acho que são ambições, são sonhos próprios que ele colocou ali na prioridade, mas né? E deixou... Uma pessoa que tem uma família. Exatamente. Não faz sentido, ele não precisa. Então, exatamente, ele já tinha dinheiro, tudo. Ele tem dinheiro pra rasgar. E tinha uma mulher maravilhosa, uma família maravilhosa, né? A gente não entende. Caiu no conceito esse homem. E ela subiu, como sempre, né? Maravilhosa, linda. Maravilhosa. Obrigado, minha amiga. Um beijo pra você, tchau. Viu? Olha, no próximo bloco a gente vai comentar com vocês que um caranguejo na pista fez um avião arremeter, gente. Ia descer, mas não deu certo. Eu acho que foi um, e na verdade a filhinha foi atrás dele. Vários. Depois entraram vários, assim, ó, na pista. E a gente vai te contar essa história. Muito interessante. Estamos de volta. Já o Álvaro Caninelda, de Contabilidade, responde mais algumas perguntinhas, mas agora a gente vai direto para a Clínica Ortovip, que é completinha, cuida dos dentes, mas também de toda a aparência. Olha só. Gente, eu tô aqui na Ortovip, que é uma clínica em excelência nos tratamentos dentários, mas também tem uma parte que toda mulher gosta. Na verdade não, né? A mulher e o homem também, que é a estética facial. A gente tá no mês de março, mês das mulheres, e para comemorar essa data, a Ortovip tem uma condição especial para um plano muito legal que é o Espelha. Primeiro de tudo, vou perguntar para a doutora Silmara, que é a responsável por esse setor aqui na clínica, o que é o Espelha, doutora? Bom, Águida, a Espelha ela é um pacote de serviços de harmonização que foi criado pela Ortovip. Então nós temos vários procedimentos da harmonização facial, como preenchimento, botox, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO. Então nós temos vários procedimentos da Espelha para poder estar atendendo tanto os homens quanto as mulheres, para poder estar realçando a beleza. E agora para o mês de março há uma condição especial para as mulheres, né, que vierem à clínica? Exatamente. Você, mulher, que tiver interesse de estar realçando a sua beleza, entre em contato, é feita uma avaliação clínica, que é muito importante você primeiro fazer uma avaliação clínica para você poder estar fazendo o procedimento de harmonização. E mesmo você, marido, namorado, amigo, queira presentear uma mulher especial da sua vida, é só entrar em contato aqui na Ortovip e agendar uma avaliação. E logo a gente mostra o resultado final, que ainda não terminou meu tratamento. Ó, quando a gente já imagina, né, que viu de tudo, chega mais uma história muito diferente e até engraçada. Gente, caranguejo ou lá na areia, no mar, no pratinho pra gente comer, que é gostoso, né? Mas na pista do avião, e ele fez um avião arremeter mesmo no aeroporto de Vitória. Vamos entender. O avião tinha decolado no Rio de Janeiro. Perto de pousar, precisou arremeter. Com bom humor, o piloto explicou o motivo aos tripulantes. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Acredite se quiser. Na verdade, quem fechou a pista foi um caranguejo só. É esse cara aí. Depois da confusão, o bicho acabou solto em uma área de mangue perto do aeroporto. Esse tipo de vegetação existe em boa parte da capital do Espírito Santo. Entre dezembro e março, os caranguejos saem das tocas em busca de parceiros para se reproduzirem. É o período de andada. Com isso, as visitas deles em locais inusitados se tornam mais comuns. 15 minutos depois de o avião arremeter, o pouso aconteceu. Acredite se quiser. Não. Imagina que poder, gente. Meu Deus, esse caranguejo é abençoado. Não é mesmo? Gente, sortudíssimo. Vamos voltar então com o nosso assunto do dia. A gente está falando sobre a declaração do imposto de renda, mas agora a gente vai com o mito ou verdade, tá bom, Álvaro? Pois não, a gente coloca ali as questões e você diz se é mito, verdade, explica um pouquinho o porquê. Tá legal. Vamos para a primeira pergunta então. Na tela, por favor, gente. Vamos lá, Rafinha. É melhor entregar com erros do que não entregar a declaração de imposto de renda, Álvaro? O ideal é fazer a declaração sem erros, tá certo? Mas se eventualmente, por qualquer motivo, faltar uma informação
ou um documento que seja essencial para a declaração, é preferível você entregar a declaração e você tem a autonomia de fazer a retificadora dessa declaração. Não tem prazo determinado para você retificar, você pode retificar a qualquer momento. Sim. Lembrando que, se você entrega a declaração com erro, não faz a retificadora e você é notificado pela própria Receita Federal que já identificou esse erro, normalmente o erro é por questão de uma omissão de receita ou porque você declarou uma despesa de forma inadequada. Então, se você foi notificado pela Receita Federal, aí você perde a possibilidade de voluntariamente você fazer a sua retificadora. Mas então, resumindo, se falta alguma informação, apresente a declaração até dia 31 de maio para você se livrar da multa. A multa por falta de entrega é R$ 165,71. Então, para você se livrar dessa multa, você apresenta a declaração dentro do prazo e, se houver a necessidade de retificador, você pode fazer essa retificadora a qualquer momento, sem custo nenhum. Ou seja, é verdade, mas não pode esquecer do depois, então, para arrumar certinho. Exato. Vamos para o próximo mito ou verdade, para o Álvaro Canindel, que é da Com Contabilidade, explicar para a gente. Plano de saúde, entra na declaração. Sim, despesas médicas, incluindo plano de saúde, seja plano de saúde ou plano odontológico, são despesas dedutíveis do contribuinte e de seus dependentes e não tem limite de dedução. Ou seja, o valor que você efetivamente gastou de planos de saúde e de qualquer outra despesas médica, dentista, hospital, tudo isso são despesas dedutíveis e não há limite de dedução. Pelo menos isso, né, gente? Então Perfeito. É verdade, pelo menos isso. Próximo mito ou verdade. Digitais influencers precisam declarar ganhos na internet? Bem, se ele tem um rendimento de qualquer natureza. E agora, vamos falar especificamente para essa atividade. Ele tem lá um site e recebe rendimentos por conta de algum sistema ou de algum programa que ele disponibiliza. Se ele não tem como identificar quem é que está fazendo o pagamento para ele, isso são rendimentos recebidos de pessoas físicas. Quem recebe rendimentos de pessoa física, seja o design, ou seja um profissional de uma profissão regulamentada, médico, dentista, contador, rendas de recebimentos de pessoas físicas, está sujeito ao Carnê-Leão, que é obrigatório. Quem recebe mais de R$2.000 por mês tem que pagar, tem que apurar, pagar o Carnê-Leão, e essas informações, tanto do rendimento recebido de pessoa física, quanto do imposto de renda pago através do Carnê-Leão, são informações imprescindíveis para você incluir na declaração de imposto de renda de ajuste. Então é verdade, viu, gente? É verdade. Recebeu rendimentos, independente dele não saber quem é que pagou, porque existem muitos casos com essa característica. Ele declara, ele apura lá quanto ele recebeu por mês, paga o Carnê-Leão, e depois, na declaração de ajuste, ele vai informar todos esses valores que foram objeto aí do rendimento dele. Excelente. Um minutinho para a gente responder o último mito ou verdade, então, com Álvaro Canindel. Casados só precisam fazer uma declaração de imposto de renda. Casados? É opção do contribuinte fazer a declaração em conjunto ou não, né? Então, se você é casado, ou se você tem filhos menores, você tem companheiro, ou você tem companheira, é possível, a opção é do contribuinte, fazer a declaração em conjunto. Lembrando sempre, quando você faz uma declaração em conjunto, traz os seus dependentes, seja a esposa, seja o marido, obrigatoriamente você tem que trazer todos os bens desses dependentes e principalmente todos os rendimentos que esses dependentes receberam no ano de 2022. Então, traz o dependente, é uma declaração em conjunto, marido e mulher, mas tem que trazer os rendimentos
que eventualmente esse seu dependente ou conjunta recebeu durante 2022. Legal. Pode ser Olha, feito a gente assim. tentou responder o maior número de perguntas possíveis aqui que vocês mandaram, mas como chegaram muitas ainda, a gente vai gravar outros quadros com Álvaro Caninel respondendo essas perguntas. Eu já aproveito para te agradecer, Álvaro, Tá bom, pelo eu dia, que agradeço sempre. É uma satisfação estar com vocês, Pra gente também. atendendo aí a tantos e tantos amigos, né, telespectadores. Mandem para nós, todas as quintas-feiras nós estaremos juntos e eu trago as respostas das dúvidas que existirem. Perfeito. Olha, amanhã tem um convidado muito especial. Vamos rapidinho ver quem vem no programa? Oi, eu sou o Benedito Vieira Pereira, presidente da Cooper. Estarei com vocês nessa sexta-feira no programa Falando Nisso, para a gente conversar um pouco sobre a necessidade do consumo de leite e de seus derivados. Até lá! É isso. Mande sua perguntinha então pra gente. Um grande beijo para você. A gente se vê amanhã. Deus abençoe sua tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.